Aleluia. Saúdos a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está nesse momento do outro lado, acabamos de louvar o Senhor, agradecer a Deus. Como foi mencionado, estou vivendo um momento difícil, muitas percas, muitos amigos, familiares, mas a nossa confiança, nosso descansar está no Senhor. E Deus tem uma promessa na nossa vida, que tem uma futura Jerusalém nos aguardando, que é a casa do Pai. Então, você que está do outro lado aí, essa forma digital de estar pregando a palavra também, eu creio que está alcançando muitas pessoas nessa noite. E que Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, venha... o mesmo Espírito que está aqui nessa casa, nesse momento, esteja aí com você também. E agradeço pela oportunidade a nossos pastores, nossa liderança, e a todos, e a você que está nos ouvindo e nesse momento vai receber uma palavra do Senhor. Você já procura na sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14. Amém? Que Deus venha ministrar no teu coração, porque tenho certeza, assim como essa palavra ela é tremenda, muitos têm se omitido a pregar a volta de Jesus, vão falar de alguns sinais da volta de Jesus, e vemos que esse dia é evidente, mas primeiramente vamos declarar que Jesus, Ele é o Salvador, e é Ele que toma conta. Eu estou aqui porque é Ele que vai fazer tudo, não é eu estou aqui como instrumento, 100% dependente dEle. O meu Pai Todo-Poderoso Celestial, que nessa tarde, chegando pela noite, aonde esse áudio chegar, onde esse áudio alcançar, Pai, que o mesmo Espírito que habita aqui nesse lugar, Ele venha fazer morada na casa daquele que precisa, aquele que está sedento da Tua palavra. E que essa palavra ela venha mostrar para nós, porque muitos de nós estão passando por tanta dificuldade, mas ainda não se alertamos por que está acontecendo e o que vem a acontecer após isso. Oh meu Deus, repreendemos todo o mal na casa aqui e aonde estiver, toda ação do maligno, toda obra venha cair por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos à palavra. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos e vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados,
e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregoado em todo o mundo, e testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui é bem evidente nessa palavra no livro de Mateus, no capítulo 24, vemos que há muitos sinais que aqui a Bíblia ela externa para nós, e isso vem falado já há muito tempo atrás. O que vem acontecendo nesses dias, a palavra já alertava lá atrás. Não é algo de nos... Não é algo, uma surpresa, porque a palavra já vinha nos alertando. E é um acontecimento muito evidente do que vem acontecendo, porque é os sinais do fim dos tempos. Não podemos ser como os fariseus, porque os fariseus, quando Cristo estava com eles ali, Cristo ensinava e eles rejeitavam Cristo. Rejeitavam seus ensinamentos. Mas eu quero te falar onde que você está aí do outro lado. Chegou o momento onde não podemos mais rejeitar, porque se você pode até dizer, eu já ouvi falar da volta de Cristo, dos meus antepassados, sempre foi falado isso, mas até agora não vieram. Eu quero te falar, você crendo ou não, querendo ou não, Cristo vai vir. Ele vai vir. Então eu quero que você nessa tarde, já chegando à noite, você reflita, porque é um alerta do Senhor. Porque muitas vezes está acontecendo hoje no nosso estado, vemos vivendo algo muito difícil, muitas percas, muitas dores, muitas dificuldades. Mas quando a gente vamos refletir alguns sinais, por que vem acontecendo tudo isso, mas a Bíblia já não responde. Ela já não respondia lá atrás. Já falava que todo esse acontecimento ia acontecer e está acontecendo. Mas muitos de nós ainda não caímos na realidade e não estamos crendo na palavra. Ainda estamos se retendo nas coisas aqui da terra, nas percas que estamos tendo de materiais. E não entendemos que essas dores é a chegada de alguém que vem nos buscar. O nome dele é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Muito tem se falado vários caminhos, mas a palavra fala que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como nós ir ao Pai senão através dele. Quero te falar. Não sei o que tu está passando, qual é a situação do teu momento aí. Não sei aonde você está, qual é o estado. Ah, missionário, mas tu não sabe o que eu estou passando com meu filho. Não sabe a minha situação financeira, o que eu tenho passado. Eu quero te falar, meu irmão, que eu não sei, é verdade, eu não sei, mas tem um Deus, o Jesus Cristo, que Ele está olhando por todos nós. Que nessa tarde você venha refletir o momento que você está passando, tudo que o país está passando, que todas as nações estão passando. Vamos refletir nessa palavra nessa tarde. No versículo 4 e 5... E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no versículo 11 também vai falar, e surgirão muitos falsos profetas,
enganadores enganarão a muitos. Tivemos vivendo uma guerra de religiões, tantas religiões nesses tempos, tantas heresias. Aqui mesmo no nosso país, vimos vivendo pessoas se dizendo sendo Jesus, sendo Deus. Pessoas se autopromovendo como semideus. É uma realidade que viemos vivendo nesse momento. Isso aí significa que é um dos sinais da volta de Cristo. É uma realidade, precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos entender o que está às portas. Jesus Cristo nos trouxe essa palavra essa tarde para falar para ti, para o teu filho, para a tua família, para mim, que Ele está batendo, Ele está às portas. Só que para Ele entrar, precisa você abrir a porta. Então essa palavra é para você entender que Jesus está à porta. Esses são os sinais dos fins dos tempos. Pessoas pregando, não pregam mais a sã doutrina. Não pregam mais sobre o pecado, que o pecado mata. O que estão pregando é para camuflar os seus pecados, os seus desejos. E vai levando multidões. Você que é crente aí já do outro lado, já aceitou Jesus. Eu estou ouvindo essa palavra. Reflita, como é que eu estou cultuando a Deus, estou na igreja, quanto tempo meu pastor não prega sobre o pecado, que não prega sobre a volta de Cristo? Porque hoje se prega muito sobre as bênçãos, se prega muito em prosperidade, mas a volta de Cristo não se prega mais. É uma raridade pregar a volta de Cristo, pregar sobre pecado. Precisamos sair dessa falsa doutrina, precisamos se libertar dessa falsa doutrina, onde tem levado muitos seguidores, onde essas pessoas que levam esse falso evangelho enfatiza que você tem que conquistar as coisas aqui na terra, colocando isso como prioridade. Está errado, isso é uma falsa doutrina. Nós vamos ver ao decorrer da palavra que alguns sinais. Aleluia. Que Deus abençoe a tua casa, é um alerta de Cristo para a nossa vida. Cristo está vindo, é verdade, Ele está vindo. É uma realidade. No verso 6, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. É evidente hoje, líderes políticos, líderes religiosos, conflito entre nações, tudo por causa do poder. A política virou algo banal. A religião, os líderes religiosos brigando por um patamar maior, querendo ser um bispo, um apóstolo, um semideus. É uma briga, uma confusão, e Cristo está à porta. Precisamos entender qual é o significado da palavra. Precisamos entender que Cristo está à porta. E esses fatos evidentes, esses dias, esses momentos, as nações brigando pela liderança das nações, os líderes brigando pelo nosso país, vivendo essa situação, é real no nosso país também. Governadores brigando por uma liderança, futuros governantes que querem se eleger, já estão brigando pelos cargos futuros. E Cristo está vindo. E muitos de nós não têm entendido. Estamos querendo viver isso daqui como fosse aqui, fosse o céu, fosse a casa do Pai. Estamos aqui como passagem. Um tempo atrás, Deus habitava em tendas. Hoje, você é a tenda do Senhor.
Aonde você estiver, você estiver no hospital, o Espírito Santo está contigo, Ele está habitando ali contigo. Opere milagre em nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar. Precisamos entender que esses fatos que têm acontecido, Jesus já vinha nos antecedendo. Todos esses fatos têm acontecido agora, e com intensidade. Precisamos entender esses sinais. Precisamos entender e se arrepender, buscar Jesus do fundo do coração, se arrepender todas as manhãs, todos os dias, buscar Jesus. Não tem outro caminho. Eu estou com dor, estou com enfermidade. Busca Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. No verso 7, vamos ver mais um sinal da volta de Cristo. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremoto em vários lugares. Aleluia. É verdade. Muitas pestes vêm acontecendo. O ebola, a dengue, pandemia, gripes. Tudo isso faz parte da volta de Cristo. Tudo isso está na palavra. E nós parece que estamos passando, tudo está se passando, tudo está acontecendo, e nós parece que ainda não entendemos que é a volta de Cristo. Precisamos se arrepender, precisamos voltar. Um dia você foi um instrumento na mão de Deus, e hoje parece que toda essa tribulação, toda essa agonia, todo esse desconforto, toda essa dificuldade te tirou do caminho do Senhor. O bom não é começar bem, o bom é terminar bem. Se você não está bem, é hora de voltar, é hora de se reconciliar e falar: Senhor, eu quero voltar, eu quero terminar bem. Termine com Cristo, porque a morte vai vir. A morte, ela vem para o doente, vem para o que está bem de saúde. Que Deus me livre, mas se eu sair daqui num carro, sofrer um acidente, eu posso ir a óbito. E aí, eu morrer com Cristo ou sem Cristo? Para onde eu vou? Bora refletir. Porque não é só a pandemia que está matando, não. Porque essa vida aqui, ela é passageira, ela é limitada. Tem uma vida após essa, que é com Cristo. Você precisa entender isso. Isso é um alerta para nós. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos viver o Senhor. Não só da boca para fora. Ela tem que vir internamente, para que externamente venha iluminar a minha vida e a sua vida. É isso, é interno, é todo dia. Eu aqui dentro não me assegura o meu nome no livro da vida. O que vai me assegurar é o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo, ele não é externo, ele vem de dentro para fora. Amém? Tempo de pestes. As pestes são videntes. A pandemia, esse vírus é evidente. Está evidente, está claro que Jesus está voltando. O que precisa você entender e buscar Jesus verdadeiramente. Eu estou na igreja. Eu também estou, mas será se eu e você estamos vivendo verdadeiramente a Cristo? Será que estamos servindo, lá quando eu estou no trabalho, estou servindo verdadeiramente a Cristo? Porque Ele está vindo. E a palavra fala que ninguém sabe o dia nem a hora, Ele vai vir. Mas isso aqui são os sinais que Ele já está bem próximo. Eu vi todo mundo falando isso aqui lá atrás. Minha avó falava para mim também. Não acredito, eu perdi a esperança. Meu irmão, eu quero te falar que o relógio de Deus não é o mesmo que o meu. O relógio de Deus é diferente do meu e do seu.
Então você precisa confiar nele todos os dias, a todo momento, aonde estiver. Aleluia. Líderes políticos brigando. Isso aí é sinais do fim dos tempos. Líderes religiosos com doutrina dizendo que a dele é certa, a outra é errada, brigando. É evidente. Nações brigando por liderança, é evidente, está tudo evidente. Aleluia. Glória a Deus. A fome também, que relata a fome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer 20 minutos já. Logo. Aleluia. No verso 7 ele vai relatar também que teria fome. A gente vê também uma diferença social muito grande. Hoje muitos têm muito dinheiro e poucos não têm nada, passando necessidade. Muitos líderes religiosos com mansões, muito dinheiro, quanto a sua membresia, passando dificuldade, passando até fome, necessidade, seus obreiros passando necessidade, e os líderes religiosos com mansões e muito dinheiro. A gente vê uma diferença social muito grande, e nós muitas vezes como líderes não enxergamos esse lado. Queremos investir em mansões contra nosso irmão aqui do lado está passando uma necessidade, uma dificuldade financeira. Precisamos entender que isso aí faz parte do fim dos tempos, dos sinais do fim dos tempos, da volta de Cristo. A gente anda para o mundo afora aí olhando as redes sociais, a televisão, ela tem mostrado tudo isso. Isso é evidente para mim e para você, não tem como dizer que eu não vejo, tu não veja, porque hoje a tecnologia ela tem se avançado e as notícias têm se alcançado em todos os lugares. Esses dias nosso Amazonas ele tem se tornado muito conhecido, não por coisas muito boas, mas por tanto que estamos passando, por tanto sofrimento. Mas quando paramos para refletir, entendemos que tudo que estamos passando é permissão do Senhor. Clamamos ao Senhor para nós suportar as percas dos nossos entes queridos, de muitos amigos, familiares. É muita dor que nós estamos passando. Eu já passei agora esses dias, passei por várias pessoas próximas de mim, familiares. Esses dias passei por um irmão, perdi um irmão bem próximo de mim. E é os fins dos tempos, é os sinais do fim dos tempos. Uma diferença social muito grande, não só lá fora, dentro da igreja também acontece também. Uma diferença social onde líderes se enche de tanta riqueza, esquece da membresia, do papel da igreja, que é ir buscar os cativos, buscar aqueles que estão oprimidos, buscar aqueles que estão precisando de uma mão, de um abraço, de uma palavra. Muitas vezes eles não querem nem sair das mansões. Infelizmente, é a palavra que está se cumprindo, que se cumpriu também. A palavra já nos alertava por tudo isso que está acontecendo. A palavra lá atrás já nos alertava. Não é novidade. A palavra aqui no verso 7 também fala de terremotos. Quando vamos pesquisar sobre terremotos e pesquisando os terremotos nesse século que estamos vivendo, é a maior quantia de terremotos que tem acontecido desde os séculos que passaram atrás. O século que estamos vivendo foi o que houve mais terremoto. Isso é mais um sinal que Jesus Cristo está à portas. Jesus Cristo vai voltar, mesmo que você queira ou não, Ele vai voltar.
Não importa se você vai dizer, eu não quero nem saber, mas ele vai voltar. E ele vai voltar e buscar a sua igreja, uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja, esse Deus, esse Jesus que eu estou lhe falando. Você precisa se arrepender e buscar Jesus. Não tem outro caminho. Muitos têm falado de caminho para a direita, para a esquerda. Não, o caminho de Cristo ele é reto. Não é em cima do muro. Ou tu escolhe ficar de um lado ou do outro. Não existe talvez. É sim, sim ou não, não. Você tem que escolher o caminho. Não depende de mim, depende de você que está aí do outro lado, ouvindo e se arrepender e buscar verdadeiramente o Senhor. Eu até estava no caminho de Cristo, mas o fulano falou algo para mim. Esse momento não é para estar ouvindo ninguém. Esse momento é para ouvir Jesus. É Ele. O missionário aqui, o pastor, ele não é Jesus, que Jesus é a palavra que dá a última palavra, é Deus que dá a última palavra. O missionário está pregando, mas você tem que olhar na palavra, porque muitos têm se perdido, porque vários líderes têm levado pessoas, e apesar de muitos não buscar conhecer verdadeiramente a palavra, estão caminhando, estão levando multidões para o buraco, para outro caminho que não é Cristo. Mas, irmão, lá eu tenho crescido o meu dinheiro. Mas aí o dinheiro vai ficar, o carro vai ficar, a casa vai ficar. Aonde vai ficar a tua alma? Para onde a tua vida, a tua alma vai? Para onde vai tua família, teus familiares, teu filho? Qual é o Deus que está apresentando para eles? É isso que eu quero que você reflita. É porque Jesus está às portas. Precisamos acordar. Aleluia, glória a Deus. No verso 9, então vos hão de entregar uma sede atormentados, e matar-vos, e serei odiado em todas as nações, por causa do meu nome. Aqui está falando que nós seríamos perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa de Deus. Isso é evidente. Hoje vemos que a parte política tem criado leis para prejudicar o meio religioso, prejudicar os homens de Deus, o povo de Deus. Isso é evidente que há uma luta muito grande. Dois reinos têm brigado: o reino dos céus, o reino do inferno. Tem lutado. O reino do inferno tem lutado para colocar leis para prejudicar o povo de Deus. É evidente, isso está claro. Precisamos entender que isso faz parte da perseguição, faz parte dos finais dos tempos. É um sinal da volta de Jesus. Entenda isso. Precisa mais falar o que Jesus está voltando. O interessante é que essa palavra vinha lá atrás e está acontecendo hoje. Precisa você entender que é verdade. É a realidade. Tiver hoje líderes religiosos aprovando casamento gays. O que mais evidente é o que vem acontecendo. Muitos se moldando a esse mundo. Se molda esse mundo, porque um líder religioso ele atrai muita gente e acaba se moldando o mundo e vai levando muitos com ele. Você aí do outro lado, se você é um líder religioso, vamos pregar a volta de Cristo. Precisamos pregar a verdadeira palavra, que pecado vai nos matar, que Cristo está voltando. Pregar o arrependimento, como João pregava, o Batista pregava, antes de chegar a Cristo. E aí, o que está faltando? Mas se eu mudar, se eu for pregar na minha igreja pecado, vou perder muito com a minha igreja. Lá tem muito, lá eu ganho muito. O mal é disso, porque a gente colocamos que a nossa vida aqui é o materialismo, o dinheiro, e nos preocupamos mais com a volta de Cristo. Não entendemos mais que Cristo, Ele é o Salvador.
E não tem outro caminho, é Ele. Então precisamos nos arrepender e abrir mão. Se eu tenho uma riqueza, mas estou levando muita gente para outro caminho, mas o de Cristo é esse. Se arrependa, pregue os sinais da volta de Cristo. Pregue a volta de Jesus. Pregue que pecado nos tira da presença de Deus. Pregue a santidade. É isso que precisamos. Cristo está a portas, entenda isso. Glória a Deus, aleluia. No verso 10, aleluia. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aleluia, glória a Deus. Nos governantes é evidente a corrupção. É evidente, vê a corrupção do nosso estado, não é diferente o que está acontecendo. Muita corrupção. Nas igrejas acontece corrupção também. Muitos líderes religiosos se corrompendo. Não querem mais viver a palavra, mas querem a multidão, querem o dinheiro. É isso. Se corromperam por causa da financeiramente. Mas eu quero te falar que no juízo final chegará um boleto para você pagar. Isso é uma realidade, isso é para mim e para você. Então se arrependa que ainda há tempo. Se arrependa, não deixe para amanhã. Hoje, agora é a hora. Se arrependa, porque naquele grande dia chegará o boleto para pagar. Porque tem uma câmera escondida, aonde nós estivermos, lá vai ser apertado o play, tudo que foi gravado, que fizemos aqui na terra, tudo que falamos, tudo que mentimos. Mas se você se arrepender e se reconciliar com o Senhor, vai estar lá também. E Jesus Cristo esse aqui vai para a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos já finalizar no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, do amor se multiplicará. É verdade, o amor tem se esfriado. Isso é tão evidente nesses dias de hoje. Se ligamos a televisão falta sair sangue. Isso é uma verdade. Te liga a televisão, só é morte, só é briga, é confusão. Te vê pai matando filho, filho matando pai. Não tem mais um temor. Perder o temor. O amor se esfriou de uma forma que hoje ninguém respeita mais ninguém. No trânsito, é pessoa xingando, é pessoa te maltratando. Pessoas não querem mais ver o bem de ninguém. Não querem abrir a mão da sua razão para ajudar o próximo. Isso aí é o esfriamento do amor. Está evidente. É evidente. Glória a Deus. Aleluia. Tivemos o amor se esfriando pelo próximo. Algo que o Espírito Santo me tocou também. Que hoje em dia a gente dá mais valor a um animal, investe no animal, mas a gente não investe no nosso próximo. Muitas vezes do lado de casa tem alguém passando uma necessidade, mas a gente prefere até parece até que brincadeira, mas é uma realidade. Nós investimos mais em animais hoje do que no próximo. Se a gente parar para analisar, isso é uma realidade. Isso é um sinal que o amor se esfriou pelo próximo. Isso é evidente. Precisamos acordar, abrir os olhos. Jesus está nos falando agora para nós nos se alertar. Essa palavra é para acordar aquele que ainda está em dúvida e olhando o que está acontecendo. É por causa do fulano, por causa do ciclano. Não.
A palavra fala que ia acontecer, e aconteceu e está acontecendo. E o que precisa para mim alcançar a vida eterna? Aqui no versículo 14 vai falar que o evangelho será pregoado em todo lugar. O evangelho está sendo pregoado. A tecnologia alcança muitos lugares. Muitos lugares. Muitos lugares. A internet tem levado o evangelho a muitos lugares. Isso é evidente, não precisa mais ser... Estou pregando aqui de uma forma tão simples para você entender que esse é o sinal do fim dos tempos. Não é outra coisa, a não sei o que tem pregado para você, que tudo tem acontecido. É por causa do fulano, ciclano, é por causa de algum líder. Não, está aqui, é a palavra se cumprindo. Então, eu quero que você reflita essa palavra, reflita esse momento. O rei Salomão fala aqui, ele falando que é melhor estar em luto do que na alegria. E esses dias um ente meu morreu e eu lá no velório, eu entendi vivendo a palavra, porque naquele momento de luto, a gente reflete aquele momento, reflete no Senhor, começa a temer mais o Senhor, começa a refletir a vida, começa a refletir os erros que estamos cometendo, para não perder a salvação. Eu quero estar próximo de Cristo, mas que não seja só algo emocional, que você venha olhar aí do outro lado, não só por remorso, mas venha viver verdadeiramente a palavra, isso que vem de dentro para fora. Agora vai entrar o louvor, já, glória a Deus, já finalizando a palavra, para não se prolongar, mas eu quero declarar na tua vida, que não há outro caminho, só esse caminho é só Jesus Cristo, só Ele venceu a morte, nenhum homem venceu a morte. Saia desse lugar onde os escribas se colocaram no lugar onde perseguiu Jesus, rejeitavam os ensinamentos de Jesus, rejeitavam Jesus, mas ali eles achavam que a morte de Jesus, eles iam anular Jesus ali, mas Jesus venceu a morte, e Ele está vivo hoje e sempre, e Jesus está visitando a tua casa nesse momento. Eu quero declarar na tua casa agora, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Pai Todo-Poderoso Celestial, aonde o Senhor estiver, onde tiver uma alma sedenta pela tua palavra, Senhor, aonde tiver aquela pessoa que querendo aceitar o Senhor, agora em teu nome, Pai, profetizamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura ela, Pai, cura ela dessa enfermidade espiritual, e se for física, restaura ela, a força dela, Pai, que o teu Espírito venha se manifestar onde ela estiver, Senhor, porque o Senhor é o Deus onipresente, onipotente, Pai, o Senhor pode estar em todo momento, Senhor. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e aqui eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e graças a Deus, amém. Glória a Deus.